Lucas capítulo 2. Nasce Jesus de Nazaré, o Cristo. Também encontrado em Mateus capítulo 1, do versículo 18 ao 25. Naquela época, César Augusto publicou um decreto convocando para um recenseamento todos os moradores das terras dominadas por seu império. Nota de rodapé 1. Lucas procura sempre relacionar sua narrativa aos grandes fatos históricos de seu tempo. César Augusto, 30 a.C. a 14 d.C., foi o primeiro e o maior dos imperadores romanos. Estabeleceu a chamada Pax Romana. Trocou o sistema republicano por uma forma imperial de governo. Conquistou todo o mundo civilizado do Mediterrâneo. Estabeleceu a Idade Áurea das artes, arquitetura e literatura romanas. No ano 27 a.C., o Senado romano lhe concedeu o título de Augusto, que em latim significa exaltado, ou digno de toda reverência. Embora os judeus estivessem isentos do serviço militar romano, e por isso não eram obrigados a atender às convocações militares, não estavam livres de pagar os impostos. E esse recenseamento ou cadastramento visava exatamente alistar todos os cidadãos e moradores sob o domínio romano, especialmente para recolhimento de impostos. Deus usou o decreto de um imperador pagão para cumprir a profecia de Miqueias 5:2. Este foi o primeiro cadastramento da população de todo o Império Romano, quando Quirino era governador da Síria. Nota de rodapé 2. Quirino foi um oficial romano que coincidentemente trabalhou neste censo e em um segundo alistamento geral que ocorreu de 6 a 9 d.C., registrado por Lucas em Atos 5:37, no qual Judas se levantou contra o governo romano da época, alegando que Deus era o único e legítimo rei de Israel, sendo, portanto, ilícito um pecador pagar impostos a qualquer outra autoridade. E todos seguiam para as cidades onde haviam nascido, a fim de serem arrolados. Por isso, José também viajou da cidade de Nazaré da Galileia para a Judéia, até Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à descendência de Davi. Nota de rodapé 3. Belém é a mesma cidade onde nasceu o rei Davi cerca de 1000 anos antes destes eventos. 1 Samuel 17:12, 1 Samuel 26. E se localizava a uma distância aproximada de 10 quilômetros ao sul de Jerusalém. Naquela época, uma viagem de pelo menos 3 dias até Nazaré. Judeia era a maneira greco-romana de chamar a parte sul da Palestina, no passado abrangida pelo reino de Judá. E partiu com o propósito de alistar-se, juntamente com Maria, sua esposa prometida, que estava grávida. Nota de rodapé 4. Na Síria, província romana na qual se localizava a Palestina, as mulheres acima de 12 anos deviam pagar um imposto individual ao governo, e para isso tinham de ser cadastradas, recenseadas. Maria também pertencia à casa de Davi. Enquanto estavam em Belém, chegou o momento de nascer o bebê. Versículo 7. E ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o com tiras de pano e o colocou sobre uma manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Nota de rodapé 5.
No Ocidente, por motivos não históricos, nos acostumamos a celebrar o Natal, nascimento de Jesus Cristo, em dezembro. Entretanto, segundo muitos historiadores e arqueólogos de prestígio, a data mais provável deve ser na primavera palestina, entre maio e junho. Era costume entre as mães judias envolver os filhos recém-nascidos com tiras de tecido para que ficassem bem agasalhados e protegidos. A cidade estava lotada com pessoas de todas as partes vindas para ser arroladas no censo. Maria sentia as dores de parto, e a única solução foi se acomodar em um estábulo. Ao nascer, Jesus foi posto em uma manjedoura, uma espécie de coxo, onde se colocava o alimento dos animais. Glória in excelsis Deo. Nas proximidades havia pastores que estavam nos campos e que durante a noite cuidavam dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu a eles, e a glória do Senhor reluzindo os envolveu, e todos ficaram apavorados. Todavia o anjo lhes revelou: não temais, eis que vos trago boas notícias de grande alegria, e que são para todas as pessoas. Hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é o Messias, o Senhor. Nota de rodapé 6. Os líderes religiosos e o povo judeu estavam divididos em suas expectativas quanto à obra do Messias prometido. Uns esperavam que ele fosse um grande líder militar e os livrasse do domínio romano. Outros desejavam cura para as enfermidades e os muitos sofrimentos físicos. E outros ainda ambicionavam um Messias que os livrasse da fome e da pobreza. Contudo, a missão prioritária do Cristo, anunciada pelos anjos, é que ele viria resgatar a humanidade, pagando o preço pelo pecado. A morte, Mateus 1, 21, João 4, 42. A pessoa e a obra de Cristo nesse mundo significam maior glorificação de Deus Pai nos céus. Lucas 17, 4 e 5. E paz divina eterna para todos os habitantes da terra que receberem seu Espírito com amor e sinceridade. Versículo 14. Romanos 5, versículo 1 e 2. A expressão hebraica Senhor, até a vinda de Cristo, era usada exclusivamente para se referir a Deus. Atos capítulo 2, versículo 36, Filipenses capítulo 2, versículo 11. Isso vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido envolto em panos e deitado sobre uma manjedoura. E no mesmo instante surgiu uma grande multidão do exército celestial, que se juntou ao anjo e louvavam a Deus entoando: glória a Deus nos mais altos céus e paz na terra às pessoas que recebem a sua graça. Nota de rodapé 7. Um grande coral de anjos entoou o cântico de louvor a Deus. As primeiras palavras deste pequeno hino, registrado em latim na Vulgata, são Gloria in excelsis Deo. Os anjos exaltavam a majestade de Deus em todo o universo, nos céus onde Deus habita. Mateus 6:9. O mundo na época vivia sob a Pax Romana, uma paz exterior e temporária, imposta por um imperador humano. Os anjos anunciavam a paz de Deus, eterna e absoluta, garantida a todos quantos se agradam, recebem com gratidão, sinceridade e lealdade.
a graça de Deus. Lucas usa a palavra agrado em vários momentos. Lucas 3, 22, Lucas 10, 21, Lucas 12, 32. A paz de Deus só pode ser recebida por quem crer que Ele é o único doador e salvador. Em resumo, é um ato de fé, Romanos 5:1. O Messias davídico era chamado de Príncipe da Paz, Isaías 9:6. De outro lado, embora Cristo tenha prometido essa paz aos seus discípulos, João 14, 27, ele deixou bem claro que haveria lutas, aflições e tensões. Mateus 10, versículo 34 a 36. Lucas 12, 49. João 16, 33. Pois manter a paz com Deus significa viver em oposição diária a Satanás e seus ardis. Tiago, capítulo 4, versículo 4. Quando os anjos partiram e foram para os céus, os pastores combinaram entre si: vamos até Belém e vejamos este acontecimento que o Senhor nos deu a saber. Então correram até o local e, chegando, encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado numa manjedoura. E depois de o contemplarem, comunicaram a todos o que lhes fora revelado a respeito daquele menino. Ao ouvirem o que os pastores relatavam, ficaram sobremodo assustados. Maria, contudo, observava silenciosa todos os acontecimentos e refletia sobre eles em seu coração. Os pastores retornaram glorificando e louvando a Deus por tudo quanto tinham visto e ouvido, assim como lhes fora predito. Jesus é apresentado no templo. Contemplando-se os 8 dias para o ritual de circuncisão do menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, o qual já havia sido outorgado pelo anjo antes de ele nascer. Nota de rodapé 8. Jesus, o Filho de Deus, relacionou-se de perto com a lei e a velha aliança. Nasceu, cresceu e foi educado sobre a lei, para resgatar todos os que estavam sob a lei e suas consequências. Obedeceu à lei e foi além, para nos ensinar a viver sobre o espírito da lei, ou seja, livres da formalidade da letra, mas conduzidos pelo Espírito de Deus, nosso advogado e orientador quanto ao que devemos fazer para agradar ao Pai Celestial. João capítulo 14, versículo 25 a 27, Gálatas capítulo 4, versículo 4 ao versículo 5. Lucas usa muitas vezes a expressão louvando ao Senhor. Lucas 1, 64, Lucas 2, 13 e 28, Lucas 5, 25 e 26, Lucas 7, 16, Lucas 13, 13, Lucas 17, 15, 18, Lucas 18, 43, Lucas 19, 37, Lucas 23, 47, Lucas 24, 53. De igual modo, ao completar-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria levaram o bebê Jesus até Jerusalém para apresentá-lo a Deus no templo. Nota de rodapé 9. Depois de dar à luz a um filho, a mãe judia precisava aguentar 40 dias resguardo para dirigir-se ao templo e oferecer os sacrifícios chamados de purificação. Se fosse pobre e não pudesse comprar um cordeiro ou uma rolinha, especialmente espécie de pombo pequeno, como ocorreu com José e Maria, eram aceitáveis 2 pombinhos. Levíticos 12, do versículo 2 a 8. Levíticos capítulo 5, versículo 11. Assim como está escrito na lei do Senhor, todo primogênito nascido do sexo masculino deverá ser dedicado ao Senhor. Também um sacrifício deveria ser oferecido, como proclama a lei do Senhor,
2 rolinhas ou 2 pombinhos. Nota de rodapé 10. Belém distava de Jerusalém cerca de 10 quilômetros. Todos os primogênitos dos seres humanos e dos animais deviam, pela lei, serem consagrados, dedicados ao Senhor. Êxodo, capítulo 13, do versículo 12 ao 13. Os animais eram sacrificados, pois somente o sangue e a morte dos inocentes podia pagar o preço dos pecados humanos. Cristo tomou sobre si esta penalidade, Isaías 53, 6, 2 Coríntios 5, 21, e se deu em sacrifício único, suficiente e perpétuo. Os primogênitos humanos eram simbolicamente oferecidos aos cuidados do Senhor, Romanos 8, 29, e seus pais se obrigavam a educá-los para adorar e servir a Deus. Os filhos deviam seguir a fé dos pais durante toda a vida. Mas eram os levitas quem, de fato, dedicavam suas vidas inteiras ao serviço religioso diário, como ministros, representando a adoração de todos os primogênitos masculinos de Israel. Números capítulo 3, do versículo 11 ao 13, Números capítulo 8, do versículo 17 ao 18. Nunc dimittis. Extrementes, havia um homem em Jerusalém chamado Simeão, homem justo e piedoso, e que almejava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Nota de rodapé 11. A consolação que os judeus piedosos, fiéis e adoradores sinceros de Deus aguardavam era a vinda do Messias, Cristo, em grego, e a implantação de um reino de justiça, paz e felicidade. Lucas 26, 38, versículos 26 e versículo 38 do capítulo 2, Lucas 23, 51, Lucas 24, 21, Isaías 40, versículo 1 e 2, Mateus 5, 4. O Espírito Santo, antes do evento de Pentecostes, vinha sobre as pessoas e as agraciava com sua presença por algum tempo. Após a ascensão de Cristo, o Espírito vem habitar, ou, como no sentido original do Antigo Testamento, tabernacular, permanentemente na vida do crente. João capítulo 14, do versículo 16 ao 18. Lucas dá grande atenção em seus textos à pessoa e ao tríplice ministério do Espírito Santo. Primeiro como condutor da graça, preveniente e sensibilizadora que leva o ser humano a buscar a Deus. João 16, 8. Em seguida, revelando a Cristo e iniciando a obra salvadora do Salvador. João 3, 5, Romanos 8, 9. E santificando a vida do crente e o preparando para herdar a vida eterna com Cristo. Romanos 8, 14. O Espírito Santo lhe havia revelado que não morreria sem ter a oportunidade de ver o Cristo de Deus. Movido pelo Espírito Santo, ele dirigiu-se ao templo, assim que os pais trouxeram o menino Jesus para realizarem com ele o ritual da consagração exigido pela tradição da lei. Simeão o tomou em seus braços e louvou a Deus, exclamando: ó soberano, como prometeste, podes agora despedir em paz o teu servo, porque os meus olhos já contemplaram a tua salvação. Nota de rodapé 12. Todo aquele que tem uma fé viva e verdadeira na pessoa e na obra de Cristo pode, com toda certeza e tranquilidade, morrer em plena paz. 1 João 1:1. Em relação a João 15:15. Em relação a Gênesis 15:15. Simeão declara um salmo que se tornaria um hino da igreja conhecido como Nunc dimittis, que são as primeiras palavras deste cântico em latim, como aparece na Vulgata, e significam: agora despede. Lucas, não sendo judeu,
teve o cuidado de ressaltar a verdade de que a salvação é a graça disponível também aos gentios, e não apenas aos judeus. Versículo 32, Mateus 24:14, Marcos 13:10, Apocalipse 7:9. A qual preparaste à vista de todos os povos. Ó soberano, como prometeste, podes agora despedir em paz teu servo, porquanto os meus olhos já contemplaram a tua salvação, a qual preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. O pai e a mãe do menino ficaram admirados com a proclamação feita a respeito dele. Então Simeão os abençoou e revelou a Maria, mãe de Jesus: eis que este menino está destinado a ser o responsável pela queda e pelo ressurgimento, pelo reerguimento de multidões em Israel, e a ser um sinal de contradição, de maneira que a intimidade dos pensamentos de muitos corações será revelada. Quanto a ti, todavia, uma espada traspassará a tua alma. Nota de rodapé 13. Cristo veio para reabilitar o caído, consolar os que sofrem e restaurar os que se consideram perdidos. Aos que não se acham necessitados, Cristo veio para literalmente derrubar a casa, em grego, pitossis, pois Jesus é a pedra de tropeço para os incrédulos. Lucas 20, do 17 ao 18, 1 Coríntios 1, 23, 1 Pedro 2, versículos 6 a 8. Jesus causa divisão entre o que prefere viver nas trevas e aqueles que atendem ao apelo do seu amor, João 3,19. E entre o criminoso arrependido e o blasfemo, Lucas 23, do 39 ao 43. Lucas, pela primeira vez, fala sobre os sofrimentos e o martírio de Cristo, salientando que sua mãe sofreria tanto quanto ele, como se uma espada varasse o seu coração. No entanto, não se tem notícia de que Maria tivesse ficado amargurada, ressentida com Deus, ou amaldiçoasse seu destino. As profecias de Ana. Estava também presente a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Áser. Era uma senhora de idade avançada, tinha vivido com seu marido durante 7 anos depois de se casar. Nota de rodapé 14. A Bíblia apresenta outras profetisas: Miriam, Êxodo 15, 20, Débora, Juízes 4:4, Hulda, 2 Reis 22, 14, e as filhas de Filipe, Atos 21, 9. Curiosamente, essa Ana do Novo Testamento louvou a Deus pelo menino Jesus, assim como a Ana do Antigo Testamento exaltou ao Senhor pelo menino Samuel. Ambas foram divinamente inspiradas para revelar a palavra de Deus. O nome Ana significa em hebraico antigo misericordiosa. 1 Samuel 2, versículo 1 ao 10. E desde então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Jamais deixava o templo, adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. Havendo chegado ali, naquele exato momento, deu graças a Deus e proclamava acerca do bebê Jesus para todos os que anelavam pela redenção de Jerusalém. Pela redenção de Jerusalém, nota de rodapé 15. Jerusalém é a cidade santa do povo escolhido de Deus. Isaías 42, Isaías 52, 9. Neste texto, representa a nação de Israel como um todo. Depois de terem cumprido tudo quanto era requerido pela lei do Senhor,
retornaram para sua própria cidade, Nazaré, na Galiléia. E o menino crescia e se fortalecia, tornando-se pleno em sabedoria, e a graça de Deus permanecia sobre ele. Nota de rodapé 16. Lucas não menciona a vida dos magos astrônomos, o perigo da morte de Herodes, nem ainda a fuga para o Egito e a viagem de retorno de lá, Mateus 2, do versículo 1 ao 23. O menino Jesus no templo. Todos os anos seus pais viajavam até Jerusalém para celebrar a festa da Páscoa. Assim sendo, no ano em que ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa de acordo com a tradição. Nota de rodapé 17. José e Maria tinham o zelo de cumprir tudo quanto a lei requeria, e assim educavam o menino Jesus. Aos 12 anos, a tradição judaica considerava o jovem menino como filho da lei, e seu dever era aprender os preceitos mais amplos da lei para, no ano seguinte, começar a cumprir as exigências cerimoniais relacionadas às festas, jejuns, orações e estudos teológicos. Jesus estava certo de que seus pais sabiam da necessidade que ele tinha, no ano em que completava 12 anos, de dedicar-se a esse aprendizado e aprofundamento na cultura judaica junto aos rabinos e mestres da lei do seu tempo. Encerradas as comemorações, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles notassem. Imaginando que ele estivesse entre os muitos companheiros de viagem, caminharam por um dia inteiro. Então começaram a buscá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Como não conseguiam encontrá-lo, retornaram a Jerusalém para procurá-lo. Após 3 dias o acharam no templo, sentado na companhia dos mestres, ouvindo-os e propondo-lhes questões. Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com a sua capacidade intelectual e com a maneira como comunicava suas conclusões. Nota de rodapé 18. Na época de Jesus, as aulas eram gravadas na memória e no coração dos alunos. Não havia facilidades modernas dos muitos livros, cadernos e computadores. As respostas orais dos alunos, as seguidas perguntas dos mestres, demonstravam o quanto o ensino havia sido retido e compreendido. As respostas orais dos alunos às seguidas perguntas dos mestres demonstravam o quanto do ensino havia sido retido e compreendido. Jesus assombrou até os doutores de seu tempo com seu saber e carisma pessoal. Assim que seus pais o avistaram, ficaram perplexos. Então sua mãe o inquiriu: Filho, por que agiste assim conosco? Teu pai e eu nos angustiamos muito à tua procura. Então lhes perguntou: Por que me procuráveis? Como não sabíeis que era meu dever tratar de assuntos concernentes ao meu pai? Mas eles não compreenderam bem o que lhes explicara. Nota de rodapé 19. Jesus tentou gentilmente lembrar seus pais terrenos sobre seu compromisso de obediência ainda maior a seu Pai Celeste. E por isso contrapôs a expressão teu pai, usada por Maria com a frase meu pai. Aos 12 anos, Jesus já tinha grande compreensão sobre quem ele era e qual sua missão na terra. Sua mãe, entretanto, procurou compreender o que havia se passado,
ponderando tudo silenciosamente em seu coração, e assim agiria durante toda a vida de seu filho na terra. Lucas faz questão de frisar que Jesus foi obediente a seus pais e os seguiu para casa, na época em que Lucas estava escrevendo seu evangelho, entre 60 e 70 depois de Cristo. Muitas lendas sobre a adolescência e a primeira juventude de Jesus circulavam por todo o Império Romano. Uma delas dizia que Jesus passou por uma fase de rebeldia contra seus pais, bem como transformava pequenas peças de barro em pássaros apenas para demonstrar seu poder. O problema, como sempre, é que muitos acreditaram mais na ficção do que na realidade. Contudo, ele seguiu com eles para Nazaré, pois lhes era obediente. Sua mãe, entretanto, meditava silenciosamente em seu coração sobre todos esses acontecimentos. E Jesus se desenvolvia em sabedoria, estatura e graça, na presença de Deus e de todas as pessoas. Nota de rodapé 20. Lucas afirma a perfeita e completa humanidade pela qual Deus passou ao encarnar-se em Jesus de Nazaré, seu filho, como qualquer pessoa. Cristo passou pelas diversas fases do desenvolvimento humano, porém sempre de forma brilhante, perfeito e sem pecado. José, o pai terreno de Jesus, morreu quando ele era ainda muito jovem, deixando para ele toda a responsabilidade de cuidar de Maria, sua mãe, e dos demais irmãos. E Jesus ajudou a sustentar sua família por muito tempo, trabalhando como carpinteiro e pedreiro. Marcos, capítulo 6, versículo 3.